Voltando a falar sobre o objeto de estudo da teoria da literatura, que seria o fato literário, podemos dizer que o estudo teórico de um fato literário, para que vocês possam compreender melhor, pode ser feito em dois níveis de conhecimento, como dissemos, recapitulando, o científico e filosófico. A gente vai explicar cada um deles para ficar mais fácil a compreensão. Então, no nível científico, o fato literário é considerado apenas os seus aspectos mais primordiais, analisáveis, os que sejam que possibilitam uma análise objetiva, né, do fato literário. Por exemplo, a forma ou a estrutura de uma obra literária ou de um texto literário, os comportamentos do leitor ao ler aquela obra, ou do público, ou da sociedade, enfim, toda a influência que aquela obra pode causar, né? E também as conclusões de tais estudos acerca desses tipos de obras, desses tipos de textos, enfim, os tipos de escrita de um autor. Tudo isso permite chegar a uma análise maior, né, de todo o fato literário, que engloba mesmo a questão da literatura, mais focada na parte mesmo de ficção. Se eu falar da parte de não ficção, ela acaba não tendo vários outros aspectos que são necessários para a teoria da literatura analisar. Já no nível filosófico, são considerados dos fatos literários aqueles aspectos que não são analisados objetivamente. São questões mais subjetivas, são metáforas, digamos assim. Tudo que aquilo está metaforicamente colocado dentro da obra literária, dentro do texto sendo estudado, ou enfim, qualquer fato literário estudado, ele vai estudar tudo aquilo que não está sendo explicado ou que pode ser analisado de forma objetiva. Então, é um campo mesmo de teorias, por isso a teoria da literatura. A partir daí você vai criar várias teorias para tentar entender ou explicar ou analisar uma obra, ou por que determinada obra é daquele jeito, ou não. Então, são aspectos que já não são analisados objetivamente, mas têm que ser admitidos também, porque eles estão presentes na literatura, eles estão presentes numa obra literária. Então, por isso eles são realidade. Por exemplo, a vocação literária, o ideal literário, da onde que surgiu essa vontade de escrever, da onde que surge essa vontade de uma pessoa ser poeta, entendeu? Tudo isso são campos exploratórios, são teorias que podem ser criadas e estudadas também a partir da teoria da literatura. No caso da teoria da literatura, a gente pode dizer assim que, mais uma vez falando que o objetivo principal, o objeto de estudo dela é o fato literário, a gente pode dizer também que, a partir disso, a obra literária em si também passa a ser um elemento primordial para a teoria da literatura, porque é nela que contém todos os aspectos, todos os elementos a serem analisados. Até mesmo quando a gente vai extrapolar o campo, passando a fazer mesmo uma adoção de caráter filosófico para uma obra literária que vai explorar por que o escritor escreveu daquela forma, por que disso, por que daquilo, para a gente compreender tudo isso, para a gente conseguir chegar nessa pergunta, né, que vai gerar essas teorias, a gente tem que ter acesso a essa obra literária em si. Tem que existir um texto, né, para que seja extrapolado, para que seja estudado e criadas teorias acerca, tanto faz da escrita do autor, ou mesmo das questões históricas ou filosóficas, a influência desse livro nas pessoas da sociedade. Enfim, então a obra literária, apesar do objeto de estudo da teoria da literatura ser o fato literário em si, que seria o todo, toda a gama que envolve a literatura, a obra literária também é outro aspecto muito importante. E nisso também existem outros aspectos secundários, que também não deixam de ser tão importantes quanto a obra literária, mas ela possui, digamos assim, características não tão peculiares, ou melhor, elas não
tem tantas possibilidades de estudo, como seria o caso do escritor, o leitor, o público, o impacto. A gente pode fazer, a partir de uma obra literária, um estudo sobre cada um desses campos, mas serão estudos, são teorias objetivas ali. Já a obra literária, ela traz uma gama muito maior, por isso que ela é o principal foco, e esses outros passam a ser focos secundários, assim. Para finalizar essa primeira parte, então a gente pode concluir, né, que os teóricos da literatura visam formar um conhecimento organizado a respeito de todos esses fatos literários e oferecer uma orientação, né, criar uma espécie de guia ou formas que a gente possa compreender um pouco mais todos os outros demais estudos literários. Enfim, com razão se diz que a teoria da literatura é a introdução aos estudos literários, entendeu? E a própria literatura em si está ligada intrinsecamente com a teoria da literatura. E por falar em literatura, a gente também outro grande aspecto que a gente sempre discute e está na boca de todo mundo fala literatura, 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 mas muita gente não sabe o que de fato é literatura. Então a gente vai abordar também com uma breve explicação o que seria essa literatura. Então, espero vocês até a próxima aula. Estou lembrando para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação. E é isso. Até a próxima.